Vamos embora, pessoal, fazer a nossa contabilidade do final de semana. Aliás, antes de mais nada, né, deixa eu só mostrar para vocês como que vai ficar aqui a nossa contabilidade. Inclusive vai sair um vídeo. Esse aqui é a planilha, ó, só das especiais da 365, tá? O quantidade de dias de lucro, quantidade de dias que a gente ficou no prejuízo, o máximo que a gente ganhou, e aqui todas as entradas. Só a Super Odds, né, aquela que tem o limite de 70 na 365, todas estão planilhadas aqui. Eu vou planilhar todas as entradas do canal, todas as Super Odds da Betano, da Superbet. Então, se você quer participar do meu canal gratuito no Telegram, é só você ir lá, porque é lá que eu vou divulgar todas as Super Odds, inclusive a de hoje, odd 3 para o São Paulo vencer, mais o Lucas Moura dá pelo menos um chute ao gol, link no primeiro comentário fixado, tanto para a Super Odd quanto para o meu grupo grátis, beleza? Passa lá, porque a gente vai ter um material de estudo muito bacana para vocês aqui. Eu estou produzindo bastante nesse carnaval e vamos que vamos. A gente começou aí, né, o final de semana com o Real Madrid sendo zebra pro Betis. A gente perdeu aqui uma unidade, mas nós ganhamos o mais 0,25 do Atlético de Madrid, se eu não me engano era essa hoje. Perdemos também uma unidade na Atalanta. A gente tinha o Inter empate anula, que tomou o empate no finalzinho. O jogo do Leipzig mais eram gols que saíram antes, mas a gente ganhou no menos 0,25 aqui do Borussia Dortmund. Ganhamos também no mais de 2,5 gols do Werder Bremen e Wolfsburg. Ganhamos também no mais 0,25 aqui do Borussia. Ah, não, aqui, deixa eu botar, porque aqui era gols, era o Gladbach e no Dortmund que eu já contabilizei. Ganhamos na vitória do Leverkusen aqui diante da equipe do Frankfurt. Ganhamos na duplinha que era City e Manchester City. E o jogo do Wolverhampton e Bournemouth eram gols que saíram antes, tá? A gente ganhou no menos de 2,5 gols aqui no Flamengo e Vasco. Ganhamos no mais de 1,5 gols de Juventude e Grêmio. E ganhamos também na vitória do Palmeiras diante da equipe do São Bernardo, embora, né, nesse caso aqui, o gol tenha saído antes. Então, no sábado, a gente começou com 2,8 unidades e foi um sábado positivo. Já no domingo, a gente teve o seguinte, né? Começo do Barcelona contra a Real Sociedad, os gols saíram antes, ganhamos aqui, não deu para poder pegar, né? Até mandei no meu canal do Telegram também, dupla chance do Bolonha. Roma e Como, gols também saíram, ó, no finalzinho aqui, ganhamos nesse mais de 1,5 gols aqui de Roma e Como. Las Inter de Milão, também ganhamos no mais de 1,5 gols aqui, o gol saiu no finalzinho e deu pra gente poder buscar. Newcastle e Brighton, era o empate no do Newcastle, foi reembolsado. Manchester United e Fulham, era o dupla chance do Fulham, nós também ganhamos aqui. Fluminense Volta Redonda, gols saíram antes, vitória do Corinthians veio antes e ganhamos no mais 0,25 do Santos diante da equipe do Bragantino. Então, final de semana, daquele jeitinho, né, meus amigos? Daquele jeitinho. Olha, se encontrar um grupo grátis que entrega o que a gente entregou na última semana de mais de 10 unidades, não é qualquer lugar. Então, siga. Só isso que eu falo com você. Siga, se inscreva, anote aí na sua agenda para você pegar todas as bets, porque você vai ganhar. É o que a gente faz repetidamente aqui no canal, tá? Então, deixa o like aí, compartilha esse vídeo com um amigo e entra no nosso grupo grátis no Telegram. Vamos que vamos rodar a vinheta aí para os palpites de hoje. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Vamos embora analisar o primeiro confronto do dia aqui. Jogo do Villarreal diante da equipe do Espanhol. O Villarreal parece que vai voltar finalmente, né, para uma competição europeia. O time está numa sequência muito boa, já abriu 9 pontos aqui do sétimo colocado. Então agora a briga para saber se vai ser ou Liga dos Campeões ou Liga Europa, tá? O time vem numa sequência muito positiva em termos ofensivos. A melhora dos resultados vem muito por conta de uma melhora no lado defensivo. O Villarreal passou a tomar muito menos gols. E essa melhora defensiva para um time que só passou 3 jogos com clean sheets, né, sem sofrer gols, é um salto grande de produtividade. O time está praticamente invicto aqui nos últimos 10 jogos, perdeu para a Real Sociedad e para o Betis, e vem numa sequência aqui de 6 jogos sem perder, incluindo empates diante do Atlético de Madrid, que é muito forte, e do Raio Vallecano, que está brigando lá em cima. O Villarreal conseguiu vencer lá fora, tá? O principal jogador é o Ione Pérez, artilheiro da equipe aí, que marcou em 4 dos últimos 5 gols, jogando muito bem, e a esperança ofensiva desse time que joga num 4-4-2 e que vai para cima da equipe do Espanhol. O Espanhol, por sua vez, luta contra o rebaixamento aqui, 3 pontos acima do Valência, mas que vem numa arrancada aqui nos últimos jogos, né? Inclusive conseguindo a sua primeira vitória fora de casa. Só um time somou menos pontos fora de casa do que a equipe do Espanhol. É justamente quem tá lá na zona de rebaixamento, né? O time vem com vitórias magras aqui, mas importantes, essa diante do Alavés e principalmente essa diante do Real
Madrid, além de ter conseguido o empate diante do Bilbao. Então a gente pode dizer que recentemente o Espanhol de Barcelona está na sua melhor fase na temporada. O Gragueira é dúvida para o confronto de hoje, nesse time que joga num 4-5-1, com o Fernandes sendo o principal homem de frente. O grande ponto é que o Villarreal é um adversário alto demais para o desempenho do Espanhol fora de seus domínios, né? É um time muito limitado no lado defensivo e também no lado ofensivo, contra um time que marca muitos e muitos gols. O Villarreal também não está atropelando nos jogos em casa que não a gente vê, mas o Espanhol é muito fraco. Para poder pegar handicap, eu não consigo não, acho uma aposta arriscada aqui, mas uma vitória ao vivo do Villarreal é o mais indicado, e é o que eu vou buscar nesse confronto a partir de 1,70, tá? 1-0, 2-0 os placares mais prováveis, eventualmente um head, acho que no 1-1 com um golzinho tarde aqui, e tem chance também de 2-1, tá? Mas é um time muito acima hoje, com muito poderio ofensivo, e eu acho que a Ione ainda broca o golzinho dele aqui nesse jogo. No segundo jogo do dia, a gente tem a Juventus recebendo Hellas Verona, Juventus que está aqui na 5ª colocação e babando aqui na vaga da Lazio para a Liga dos Campeões. A Lazio venceu o Milan e empurrou a responsabilidade para a Juventus. A Juventus vinha numa sequência muito boa, né? Chegou a ter 4 vitórias seguidas, incluindo uma diante da Inter de Milão. Só que qual que é o problema? No meio de semana, o time foi eliminado da Liga dos Campeões e depois de vencer o Cagliari numa retomada, foi eliminado na Copa da Itália para o Empoli, que está na zona de rebaixamento. Então, o técnico Thiago Motta criticou bastante o desempenho da equipe, falou que foi vergonhoso e disse que, inclusive, queria, se ele fosse jogador, queria um técnico como ele, né? E dando espaço aí para os atletas, mas fato é que o time não rendeu. O Muani é o principal homem de frente, o atacante da equipe, que tem algumas baixas, como o Renato Veiga, como o Cabal e também o Savona. O Kalulu é a principal dúvida e o Bremer a principal baixa, ele que vinha jogando muito bem. A Juventus pega o Verona, que conseguiu de forma surpreendente, depois de uma sequência muito ruim, vencer a Fiorentina por 1-0. Fala mais sobre o desempenho da Fiorentina, que tem sido fraco nessa temporada, do que eventualmente sobre o desempenho do Verona, tá? Que é um time muito limitado no lado ofensivo e que defensivamente também é um time bastante fraco. O time está lutando também contra o rebaixamento aqui, pouquíssimos gols marcados, a pior defesa de todo o campeonato. Então aqui eu espero uma vitória da Juventus também, e é o que eu vou buscar ao vivo, tá? Diferente do Villarreal, a Juventus em 1,60 eu já vou entrar, porque senão a gente vai ter que esperar demais. Indo para a Copa da Inglaterra, a gente tem o Nottingham recebendo o Ipswich, e esse é um confronto que eu acredito que o Nottingham vai retomar o caminho das vitórias, tá? O time vive um momento de crise de certa forma, porque ele estava entre os primeiros, ainda está na parte de cima da tabela da Premier League, brigando por Liga dos Campeões no momento, mas vive o seu pior momento nos últimos 10, né? Nos últimos 5, então, só venceu um, que foi essa goleada diante do Brighton, que veio como uma resposta à goleada sofrida diante do Bournemouth, e agora o time quer trazer de volta, né, esse cenário positivo, porque desde a goleada diante do Brighton, o time avançou na Copa, beleza, mas perdeu para o Fulham 2-1, tomou 4 gols do Newcastle, esses 2 gols aqui vieram no final, e conseguiu segurar o Arsenal numa atuação um pouco melhor. Então, assim, esse time, ele tem talento, mas ele realmente vai oscilar um pouquinho ainda. E hoje ele tem uma oportunidade de avançar muito boa, porque o Ipswich é um dos piores adversários da Premier League, tá? Ele vem conseguindo avançar aqui muito por conta do nível dos adversários que ele enfrentou. Ele é um time perigoso no lado ofensivo também, porque ele consegue marcar alguns gols. Mas o Nottingham em casa é um dos times mais sólidos dessa Premier League e também da temporada. A gente filtra aqui, pelos critérios casa fora, a diferença dos últimos 10 do Nottingham em casa e no casa fora, né? E o Ipswich até conseguiu alguns empates aqui, as vitórias vieram diante de alguns adversários mais frágeis e não consegue segurar. Então, assim, eu acho o Nottingham um timaço. Torço para que avance e que, inclusive, brigue por título aqui, porque é um time muito bem montado. Esse quarteto ofensivo eu gosto bastante, embora o time deva poupar aqui e não vá com força máxima. Então, não estou vendo aqui o Hudson Odoi também não. É o Awoni que está lá na frente, o Chris Wood também não estou vendo aqui na prévia. Então, assim, pode ser que o Nottingham poupe aqui alguns jogadores, o que vai fazer o desempenho ficar um pouco mais prejudicado. Ainda assim, é mais time e a vitória do Nottingham é o indicado aqui neste confronto, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o São Paulo recebendo a equipe do Novo Horizontino. E o São Paulo ele vai ter uma pressão grande, né? Por quê? Passou o Palmeiras, passou o Corinthians, passou o Santos. Vai ser a primeira vez que o São Paulo passar em muito tempo que a gente vai ter os 4 grandes disputando as semifinais em São Paulo. Então a responsa para o São Paulo é muito grande. O São Paulo, infelizmente para ele, tem um adversário
mais capaz de todos esses que avançaram na minha visão, tá? O Novo Horizontino é um time meio camaleão, que ele se molda ao ambiente, ao adversário, ele marca muito forte, ele incomoda muito os seus adversários, né? Num estilo de marcação muito forte e que ainda tem um poderio ofensivo. O Novo Horizontino fez uma campanha interessante, onde os resultados muitas vezes não corresponderam ao desempenho do Novo Horizontino, mas ele vive uma fase aqui, nesse Campeonato Paulista mesmo fora de casa, invicto, não perdeu para ninguém, vencendo inclusive o Palmeiras fora dos seus domínios. Então, o Novo Horizontino fez uma campanha muito boa e mesmo nos jogos que perdeu, foi o jogo diante do Corinthians, que ele teve um pênalti, desperdiçou, e o jogo da Ponte, que ele pressionou e acabou tomando um gol no contra-ataque. Então o Novo Horizontino se mostrou um time muito capaz. E o São Paulo, embora tenha conseguido boas vitórias dentro de casa, eu vou destacar principalmente a vitória diante do Corinthians e também a vitória diante do Mirassol, foram as melhores. O São Paulo ele apresentou problemas algumas vezes contra times fechados e com muita bola na área e sem muita criatividade. Então, o meu ponto é, o São Paulo ele é favorito, sempre joga em casa, tem um time de muita capacidade. Me preocupa um pouco esse poder de marcação do meio campo, com o time jogando com o Lucas e também com o Oscar. É um time um pouco lento, esse quarteto ofensivo de São Paulo eu particularmente acho um pouco lento. E a defesa costumeiramente cede chance aos seus adversários. Ou seja, o São Paulo ele é favorito. Só que, você vê como é que é. Eu achava o Santos, em relação ao Bragantino, mais favorito do que o São Paulo diante do Novo Horizontino. E lembra que eu falei com vocês? Eu até queria ir pro lado do Bragantino, mas a gente tem aqui uma cotação de menos 0,25 do Santos, que eu não posso deixar passar, porque para mim o valor tá aqui. E do mesmo jeito, se a gente tem o menos 0,25 do São Paulo em 1,70, 1,80, beleza, eu pego o menos 0,25, mas a gente tem o mais um, é o menos um ali no momento, né, do São Paulo aqui. Eu acho que o São Paulo, se vencer, vai vencer apertado, não vence por 2, 3 gols. Então eu vou recomendar o mais um do Novo Horizontino, porque eu acho que o Novo Horizontino pode vencer muito caro esse resultado, pode ser uma zebra sim, pode fazer um gol e não tomar 3. Enfim, em relação às cotações, eu acho que o São Paulo é favorito, mas não tanto quanto as cotações estão dizendo. Então eu vou no handicap mais um aqui do Novo Horizontino. E é óbvio que é arriscado, porque é na casa do São Paulo. São Paulo, muito mais camisa, muito mais tradição, jogadores também de qualidade, tá? Mas ainda assim, eu vou dar esse voto de confiança para a equipe do Novo Horizontino. Já peguei algumas zebrinhas aí nesse final de semana recentes, né? Peguei o Furra diante do United, apesar de que o United não é tanto assim mais, mas assim, é o meu método de análise. E é isso, tá? Vamos que vamos aí, mais um do Novo Horizontino. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês aí uma triplinha de artilheiros aqui. Eu vou deixar na tela hoje para vocês, desafiando o YouTube e as suas punições. Tá o seguinte na tela para vocês, pessoal. Primeiro jogador para poder marcar, Ione Pérez, do Villarreal, o atacante aí, artilheiro da equipe, que está jogando muita bola, marcou em 4 dos últimos 5 gols, pega uma defesa frágil, que é a equipe do Espanhol. Segundo jogador, Muani, da Juventus. Ele chegou fazendo muitos gols, passou em jejum aqui em alguns, mas hoje é um bom jogo para poder retomar o caminho das vitórias também. Então, um jogador muito capaz ofensivamente, diante de um Verona que sofre muitos gols, eu gosto bastante das chances dele poder marcar. E o Ramon Sosa, meio campo aí ofensivo do Nottingham, que deve jogar o jogo inteiro, ele está com minutagem muito alta desses dois jogos. Eu não coloquei nem o Chris Wood nem o Aonini, porque o Aonini está como titular, mas o titular da posição é o Chris Wood, que é o artilheiro do time na Premier League. Se eu não me engano, ele tem acho que 12 ou 18 gols na Premier League já. Deixa eu conferir aqui. 18 gols já na Premier League, muita coisa, inclusive. Então, se o jogo estiver um pouco travado, vai fazer essa troca, né, dos atacantes. E o Sosa deve jogar o jogo inteiro e ele já fez 2 gols aqui nessa Copa também. Então eu vou com ele aqui nesta partida. Então a minha tripla de artilheiros com esses 3 e mais dicas lá no meu canal do Telegram. Beleza, galera? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.